Então, nós gostaríamos de convidar o arquiteto Daniel Montandon, diretor de Planejamento Urbano da Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades, que vai fazer a palestra Os impactos imediatos das alterações do uso do solo em Nova Lima sobre a qualidade de vida dos moradores atuais e futuros. Em seguida, obrigado. Em seguida, a gente vai ter a palestra com a Cláudia, depois a gente abre um debate único. Lembrando que as perguntas podem ser encaminhadas já para as recepcionistas que estarão ao lado. Boa tarde. Não sei se já selecionaram a apresentação. Bom, pessoal, como eu fui apresentado, eu estou no Ministério das Cidades, fui convidado a participar desse evento, na verdade, substituindo um palestrante anterior, que era a professora Cíntia Stefânia Fernandes, que ia falar sobre esse tema que está colocado na programação. E depois o convite foi estendido a mim, e eu entendo que a apresentação do Ministério das Cidades deveria ser uma apresentação que aborda de uma forma geral algumas orientações para o planejamento urbano. No Ministério das Cidades nós temos um departamento de planejamento urbano que trata do apoio aos municípios na elaboração de plano diretor, na orientação à elaboração de planos diretores, implementação, e nós temos acompanhado muito os problemas que os municípios têm enfrentado no processo de implementação dos planos diretores. Acho que o melhor lugar mesmo é aqui para fazer a fala. E eu pude ver ao longo do dia, para mim foi muito interessante passar o sábado aqui com vocês, ver a evolução que teve o debate. Queria parabenizar todos vocês que estão agora aqui até o final para assistir essa apresentação e fazer o debate com todos os outros palestrantes, porque mostra que uma coisa muito essencial no debate, quando a gente faz um debate, quando a gente faz uma discussão, que é o acolhimento das diferenças. No começo da manhã, parecia que a gente, acho que a gente terminou na parte da manhã um certo tensionamento, mas foi interessante o desenvolvimento do trabalho, e nós pudemos ver que houve um acolhimento dos pontos levantados. Então eu acho que essa é uma conquista da organização do evento, essa é uma conquista de todos vocês, e eu acho que inclusive todas as falas que me antecederam abordaram temas da minha apresentação. O Landa acabou fazendo uma apresentação que é exatamente o que eu preparei aqui para vocês, e eu vou fazer o seguinte: eu vou correr minha apresentação, eu queria chamar a atenção para alguns pontos no processo de... Tendo em vista que vocês vão se colocar no processo de elaboração e revisão do plano diretor. E queria também chamar a atenção para o seguinte: o que vocês estão passando aqui é o retrato de que muitos municípios passam no Brasil. Ou seja, você tem uma lei de plano diretor que o plano diretor não é implementado, ou então você tem todas as disputas aí trazendo pressão para a área de expansão urbana, algumas, talvez, revisões pontuais de plano diretor. Então, todos esses problemas, eles são problemas que acontecem em todos os municípios do Brasil. Nós temos acompanhado isso e a gente percebe que existe uma disputa, que ela é local. Em todo caso, todos os municípios têm uma disputa local. E não é transferindo, na verdade, para um outro ente ou para um outro poder a responsabilidade de resolver esses problemas locais. Eles devem ser resolvidos realmente em cada dinâmica local. O que eu estou querendo dizer é que se o município, por exemplo, você pode ter um município que tem um processo em que elabora um bom plano diretor, começa a sua implementação e, de repente, pode mudar um governo e, de repente, esvaziar o conselho, não dar continuidade àquilo. Ou o contrário, um município que ele começa, faz um plano diretor, que não está bom, depois vem uma outra gestão e muda. Esse processo, ele é um processo que ele é inerente à questão local, e nós entendemos, o Ministério das Cidades tem feito apoio em duas frentes principais. Uma primeira frente é o seguinte: o município não pode deixar de fazer o que está no Estatuto da Cidade por falta de conhecimento, por chamada ignorância. Ele não pode deixar de fazer por conta disso. Então,
por um lado, tem que fazer uma capacitação técnica. As pessoas precisam conhecer o Estatuto da Cidade, os instrumentos, para elas entenderem como que um plano diretor autoaplicável vai mudar o cotidiano da cidade. E, por outro lado, existe uma outra capacitação, que eu não sei se é capacitação, eu acho que é uma mobilização, né? Ou seja, dar uma orientação, levar essa orientação a toda a sociedade, ao judiciário, ao legislativo, ao executivo, para que se mobilize na implementação do Estatuto da Cidade. Eu acho que essa é uma luta aqui permanente. Nós estamos fazendo isso, continuaremos a fazer. E estou fazendo todo esse comentário com vocês porque esse ano o Estatuto completa 10 anos. E o Estatuto ele pressupõe que o plano diretor ele seja revisto a cada 10 anos. Então nós passamos por um ciclo de elaboração desses planos diretores. E passaremos no Brasil todo, a partir de 2012, um ciclo de revisão desses planos diretores. A gente percebe que, me preocupa muito quando a gente fala, mas o plano diretor não é mesmo implementado, não vale a pena, para que serve esse instrumento? O problema não é o plano diretor, é como ele é apropriado por todos nós, né? Então, na minha fala, eu vou buscar, assim, chamar atenção para algumas coisas importantes nesse processo que vocês vão passar aí, provavelmente, daqui para 2012. Né? Pode avançar? Pessoal, eu gostei muito do que a Heloísa comentou sobre função social da propriedade, o Landa, eu vou chamar a atenção para um ponto. O Estatuto, ele não trouxe um conceito absoluto de função social da propriedade. Ele colocou a lógica de que quem constrói a função social da propriedade é o plano diretor. São as lógicas locais, são as disputas locais. Então, a gente tem que levar em conta o que está em jogo quando a gente fala em função social da propriedade, que é exatamente a função social da propriedade, esse princípio, que ele vai dizer, colocar restrições ao que se constrói numa área, permissão de construção em outras áreas. E ele vai ser um elemento muito importante para aquela questão que apareceu hoje de manhã sobre direito adquirido. A questão, muitas vezes se fala em direito adquirido, a lei previa que eu podia construir mais, então eu sempre vou poder construir esse tanto. Isso não é uma verdade nessa perspectiva da função social da propriedade. Então vamos lá, vou mostrar algumas coisas para vocês. Pode avançar? Bom, a Constituição ela falou, definiu que a propriedade deve cumprir a sua função social e falou que quem define função social é o plano diretor, né? E o Estatuto da Cidade, ele veio trazendo coisas, instrumentos, diretrizes para como fazer, viabilizar essa função social da propriedade. Por isso que o Estatuto da Cidade, nós realizamos um evento no ano passado, o Fórum Urbano Mundial, foi no Brasil, e ele é reconhecido como um dos marcos jurídicos de política urbana mais avançados do mundo, justamente porque ele foi regulamentado de uma forma a enfrentar os problemas urbanos, né? Pode avançar? Pessoal, proteção ambiental e preservação ambiental tem a ver com função social da propriedade. Tem área, ou seja, o plano diretor fala o seguinte, a gente tem que definir como a propriedade cumpre a sua função social em todo o território municipal. Tem áreas que função social tem uma dimensão ecológica muito forte, né? Essa aqui é uma imagem aqui de vocês, eu tirei do site aqui do movimento de vocês. Pode avançar? Por outro lado, a gente também tem que compatibilizar as questões ambientais com as questões com os outros direitos, ou seja, a gente não pode ser seletivo no direito ambiental e deixar de lado os direitos sociais, direito à moradia. É importante a gente levar isso em conta. Então, por exemplo, não adianta a gente, vamos tirar então as moradias das áreas de preservação ambiental e não dar solução para isso. Isso não pode acontecer. Pode avançar? A questão da prevenção dos desastres naturais tem a ver com função social da propriedade. Dizer que não se pode construir numa área, né, tem a ver com função social da propriedade. Agora, pode avançar? Ao mesmo tempo, o Landa colocou aqui, a gente tem um problema no Brasil de que a população que mais sofre com a exposição ao risco é a população de baixa renda, não porque ela resolveu morar em áreas que elas são suscetíveis a enxurradas, a escorregamentos, mas porque ela não teve alternativa. Então, ao mesmo tempo, uma coisa estratégica para a gente não expor a população ao risco é nós pensarmos em terra para construir habitação. Terra urbanizada, terra bem localizada.
Aí a imagem, ela busca, por um exagero, mostrar essa diferença. Né? Fazer cidade é uma coisa diferente do que você jogar conjuntos aí na área de expansão urbana. Pode avançar? Tem uma coisa que é muito interessante, que eu ouvi do professor Edésio Fernandes, é um jurista muito renomado nessa área do direito urbanístico, que é o seguinte: nós temos no Brasil, né, na nossa Constituição, nós somos signatários de pactos internacionais de direitos humanos, os direitos estão colocados. A questão no Brasil é reconhecer esses direitos nas políticas públicas. Então, isso a gente tem que ter em mente quando a gente faz as intervenções na cidade, principalmente quando a gente está nas grandes aglomerações, quando se trata dos assentamentos precários. A gente tem que ter uma estratégia de tratar isso na regulação do uso do solo, e isso tem uma relação direta com a função social da propriedade também. Pode avançar? Questão do combate aos vazios urbanos, o Landa colocou isso muito bem. Né? Por outro lado, algumas áreas das cidades precisam ser ocupadas, pode avançar, enquanto outras devem ser preservadas, como área de preservação, edifícios históricos, de interesse histórico, arquitetônico e cultural. Pode avançar. Bom, pessoal, e aí tem 3 coisas que eu queria chamar a atenção de vocês, pode avançar, nesse processo de implementação do plano diretor. O primeiro deles, talvez eu queria reforçar o que foi colocado nas mesas anteriores, que é o processo ele tem que ser participativo. Agora, é importante que, para ele ser efetivamente participativo, a gente tem que empoderar esse processo. Né? Ou seja, a gente tem que criar condições de todas aquelas questões que elas vão virar verdade para a gestão, o cotidiano da gestão urbana, que eles sejam submetidos aos processos participativos, às instâncias de participação. E eu, por exemplo, até ontem, eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu estive num evento do Conselho Estadual da Bahia, uma iniciativa muito interessante, que deixo aqui até título de sugestão, um treinamento que está sendo feito, um aperfeiçoamento do Conselho, um programa de capacitação de 1 ano, que ele vai, na verdade, trazer todos os temas, discutir todos os programas. Eu achei muito interessante que eles trouxeram uma discussão central de financiamento do desenvolvimento urbano para o Conselho. O Conselho se apropriar dessa discussão, porque quando você faz o financiamento do desenvolvimento urbano é quando você executa as políticas urbanas. Então tem que trazer essa perspectiva para o financiamento, para ele não ficar descolado das diretrizes de política urbana. Pode avançar? Desculpa, outra questão que eu até coloquei ali, quer dizer, elaborar o plano diretor, não vou aqui ficar repetindo todos os pontos, mas eu acho que vocês tiveram aqui um grande mérito, me parece, pelos relatos, de que vocês tiveram um processo em que chegaram num plano diretor com uma ótima qualidade, que foi reconhecido isso em vários níveis, e que depois, nos desdobramentos, essa qualidade não se preservou. Então, mas eu queria dizer que contrariamente a outros municípios, em que esse processo da qualidade, da peça de planejamento foi complicado, aí existe uma preocupação de se pensar o território como um todo, todas as dinâmicas territoriais, e não achar que a gente faz plano diretor só para o núcleo urbano, só para a sede do município. A gente faz plano diretor para todo o território municipal. Questões de agricultura, questões rurais entram na discussão de plano diretor, questões de articulação com outros municípios entram no plano diretor, e assim por diante. Pode avançar? E aí eu queria chamar a atenção de uma coisa que foi pouco discutida aqui hoje, e que a Heloísa retomou isso na fala dela, eu queria reforçar. Todos esses investimentos hoje que acontecem nas cidades, acho que nós estamos num momento em que nunca a terra se valorizou tanto nas cidades, por investimentos públicos e privados. E a gente tem que olhar com muita atenção para o poder da regulação do solo, de tratar esse processo com equidade. Vou utilizar aqui um esquema, eu peço desculpa se foi muito simplificado aqui, mas é o seguinte: se a gente olhar um prédio, um terreno, um imóvel,